Eu acho que são assuntos extremamente importantes na atualidade. Infelizmente, atualmente ainda ocorre esses genocídios ao redor do mundo. É muito importante para a gente não cometer os mesmos erros que uma geração que se passou. Nós fizemos a exposição dos painéis explicando de figura a figura para que a gente pudesse compreender a proposta da própria exposição. Se as crianças tiverem a possibilidade de ter um acesso a conhecer a história como ela realmente aconteceu, elas vão estar muito mais capacitadas, fica muito mais fácil a gente compreender o nosso contexto hoje. Se nós comparamos a humanidade hoje com a humanidade de 100, de 200, de 300 anos atrás, nós vemos uma mudança muito grande. Mas se nós formos pensar o genocídio da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, pela primeira vez um acontecimento como esse não ficou impune. É um sinal também de evolução, manda uma mensagem de que a humanidade não tolera mais a impunidade. Acredito que há uma iniciativa muito interessante da Holanda no sentido de proporcionar uma reflexão, um debate crítico sobre os primeiros contatos feitos entre holandeses e brasileiros. É uma forma de a gente conseguir refletir de forma madura e reagir efetivamente. A primeira parte fica aqui, e isso é o início dos contactos entre a Holanda e o Brasil no século XVII, e isso talvez também é o primeiro momento no qual temas como liberdade religiosa, sector judicial e tudo isso entrou na cultura brasileira. A última parte da exposição fica lá e essa parte mostra um pouco o que estamos tentando fazer como comunidade internacional, como humanidade para tentar evitar outras guerras mundiais. Mostrar uma parte do Brasil que a gente não conhece, todo mundo conhece a parte português do Brasil. Eu acho que é interessante trazer mais informações sobre a parte holandesa. Os holandeses também tinham um impacto em termos do direito internacional e a criação dos direitos que hoje em dia a gente toma como um direito comum, né? Os negros escravos que vieram da África para cá, para o Brasil, utilizaram a capoeira como um instrumento de libertação. É uma forma de trabalhar a paz, de conseguir a paz e de conseguir a justiça. E dentre todas as características que a capoeira possui, a principal é justamente a inclusão social. Nós dentro da capoeira não temos distinção de raça, cor, classe social. A capoeira ela consegue incluir e é o principal propósito dela. Existem mais coisas entre o Brasil e a Holanda. Existe uma história que nos une e é muito bonita a exposição que está aqui, mas mais do que uma história, uma coisa que nos projeta para o futuro é o fato de que existem valores que nós compartilhamos. O fato de que estamos num momento de celebração de direitos humanos é um fator ainda mais inspirador para que haja uma exposição sobre a Anne Frank. Eu elaborei, nas minhas aulas, concurso de redação para que eles escrevessem cartas relatando para Anne Frank o que eles aprenderam com a experiência de vida dela que ela relata no seu diário. Anne, você não desanimou e sempre continuou seguindo em frente, mesmo com todas as dificuldades que você passou. Eles também conseguiram perceber que eles vivem também numa situação de conflito, que eles precisam fazer algo para modificar o ambiente onde eles vivem. Ficou muito forte neles essa questão mesmo de dar valor à escola, valor à liberdade. Primeiro para você, então, a história de Anne Frank e um diário com folhas em branco para que você também possa escrever a sua história. Vocês todos, vocês vão escrever a história, vocês vão mostrar também o quanto vocês são importantes. Gostamos muito de outro público também, mas acho que as crianças verdadeiramente é essencial porque eles estão se formando as opiniões deles e para eles de
ter esse confronto, especialmente com essa parte da Ana Frank. Acho que isso é absolutamente essencial para ver o que temos todos juntos temos que evitar. Eu achei muito interessante a exposição, justamente porque mostra não apenas a questão literária da obra relacionada a Anne Frank, mas também a sua vivência na sua vida comum, né, como uma adolescente. E isso depois é importante para a gente fazer as interfaces com a leitura, né, a respeito de Anne Frank. Ela demonstra que, mesmo diante das dificuldades, né, a gente não deve perder a esperança. Ao redor dela havia uma guerra, né, e ela estava inserida em um contexto que ela não guardou mágoa. Hoje repercutiu no mundo inteiro, 67 livros já foram traduzidos, é o segundo livro mais vendido no mundo. Por essa forma dela mostrar a lucidez durante a guerra. Todos nós sabemos que não existe guerra boa, toda guerra é ruim. Mas hoje se manda uma mensagem de que até durante situações de conflito armado, as partes envolvidas num conflito têm que se portar com o mínimo de ética. Não mais os estados, mas pessoas estão sendo punidas pela prática de atos que não são inerentes à crueldade da guerra. Eu acho que é importante incutir nas crianças, na juventude de hoje em dia, cada vez mais o senso de comunidade. A comunidade organizada, ela pode mudar, ela pode fazer a diferença e ela vai fazer a diferença. Cada um tem que fazer a sua parte, que não é porque o outro não faz que eu também vou deixar de fazer. Enquanto esteve preso em Robben Island, Mandela leu o diário de Anne Frank. E quando perguntado sobre o efeito dessa leitura sobre ele e seus companheiros de prisão, ele disse: as palavras de Anne Frank nos proporcionou muito coragem, manteve os nossos espíritos elevados e reforçou a nossa confiança na invencibilidade da causa da liberdade e da justiça. O diário de Anne Frank traz uma coisa que é extremamente importante a todos os seres humanos, que é manter lucidez nos períodos de crise. Mas, acima de tudo, o diário de Anne Frank traz os questionamentos, o porquê daquilo estar acontecendo. Então, quando Anne Frank, no final do seu diário, coloca um parágrafo que diz que mesmo ela tendo vivido todas aquelas situações, ela jamais esqueceu de acreditar na bondade humana. Visitar a exposição de Anne Frank é uma oportunidade de uma grande reflexão sobre a igualdade, sobre a diversidade, sobre os direitos de cada ser humano, sobre o sentido da liberdade, que deve ser igual e plena para todos. Esses questionamentos, quando trazido e oferecido às crianças e jovens, faz com que eles possam amadurecer, já nutrindo e cultivando em suas mentes valores tão significativos e caros hoje para a sociedade, que é a igualdade, que é o amor, que é a tolerância, que é a generosidade. A história de Anne Frank me comoveu muito. É uma jovem judia que viveu alguns anos escondida. Anne Frank, sei que você não aproveitou muito a adolescência. Eu aprendi com Anne Frank que devemos dar valor a tudo que temos. Anne Frank me ensinou muitas coisas, como valorizar o que você tem e aproveitar as coisas que você não dá valor. No período em que eu e minha turma estivemos estudando sobre a vida da Anne Frank, eu aprendi uma coisa muito importante que vai servir por toda a minha vida. Até parece que eu convivi com ela, e convivi sim, através da leitura e pela sua história impressionante. Acho que Anne Frank foi uma guerreira superadora, que apesar da história dela, ela sempre esteve sorrindo e alegrando todo mundo ao seu redor. Ela expressa o que estamos sentindo, mesmo sendo de outra época, ela nos entende. Sentimentos profundos que não escrevemos numa carta, mas sendo no coração no qual gravamos pessoas importantes, uma delas é você.